Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria estarmos todos juntos, principalmente porque estamos em torno da obra Obreiros da Vida Eterna. Muito bom. E nós estamos no capítulo 4. Capítulo 4, qual é o título? Casa Transitória. A casa transitória. E na casa transitória, quem é a diretora? Zenóbia. Quem está visitando essa casa? André Luiz. Quem é o responsável pelo André Luiz? Jerônimo. E aí nós temos a Luciana, que é aquela que também vai realizar o trabalho junto com a irmã Zenóbia. Eles estão passando por uma situação bem complicada. Gente, que Jesus sempre nos conduza, né? E que os amigos espirituais nos inspirem. Eles estão numa situação complicada. A casa, chamada transitória, porque ela realmente não fica fixada no mesmo local. Ela está nesse processo de trânsito. Então, nesse momento, a casa está passando por um ataque. Espíritos voltados ao mal estão indo invadir essa casa. E nós vimos a movimentação que foi dentro da casa por conta dessa invasão, desse ataque, é como eles chamam de ataque. E nós vamos entender o porquê da preocupação. Meus irmãos, somos todos filhos de um mesmo Pai. Quando você tem que corrigir, advertir ou ver uma situação dessa, você fica sensibilizado. E ela, a nossa irmã Zenóbia, fica compadecida e entristecida de ver a situação desses espíritos que nós vamos conhecê-los hoje. Mas antes, a semana passada, a titia citou a carta de Paulo, um pedacinho. E é de suma importância a leitura, para que a gente possa realmente entender o texto. Tá? É a primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12. Vamos ler rapidamente. Carta de Paulo à cidade de Coríntios. Escuta só, principalmente para os trabalhadores, porque Paulo estava sempre se direcionando aos trabalhadores. Eu estou com a tradução do João Ferreira de Almeida, corrigida e atualizada. Mas vamos ler, tá bom? Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Por que nós vamos citar isso? Vocês recordam da colocação de André em referente a Luciana? Por que Zenóbia não fazia o trabalho? Por que solicitar de nós citamos a carta de Paulo. Então, Coríntios. Ora, existe diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito que anima. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Hoje eu vi rapidamente uma palestra, 4, 5 minutos, de uma irmã protestante, falando sobre a responsabilidade da mulher no lar. Eu chorei. E quem estava presente também chorou, porque ela falou da encrenca dela, da dor dela em ter que passar roupa, chorando que ela não queria passar. Mas ela disse, esse ato de estar passando a roupa, isso aqui é um trabalho divino. Eu estou na obra do Senhor. É educar meus filhos, dar de mamar para o meu filho, aguentar choro de menino, isso é a obra do Senhor. E a mais bela dentro do lar, que nós mulheres abandonamos. Então, assim, muito bonito. Então, cada um realizando o seu ministério. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum de todos. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir espírito. A outro, a variedade de línguas.
e a outro a interpretações de línguas, falando da mediunidade. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos têm muito mais decoro. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, presta atenção, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Esse conceito de coletividade é que nos falta, principalmente para nós, os latinos. De viver em coletividade. De saber que quando eu me tranco, isso vai refletir em uma sociedade. Quando eu quero apenas para mim, de forma egoísta, isso vai refletir na sociedade. Quando eu jogo um palito de picolé na rua, isso vai interferir na sociedade. Ele finaliza. De maneira que, se um membro padece, todos, né? Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar. Falam todos em línguas? Interpretam todos? Mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. E aí ele vem a carta de Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então, meus amigos, isso aqui, essa carta do nosso irmão amado Paulo, é para nós entendermos todo e qualquer membro de um corpo, que é o corpo do Cristo, é importante. Não existe a religião melhor, não existe o trabalhador melhor, não existe o dirigente melhor, não existe o palestrante melhor, porque cada um está no lugar que Deus colocou para fazer parte desse grande corpo que é do Cristo. Carta de Paulo. Partindo disso, vamos ver aqui cada membro desse grande corpo no mundo espiritual. Então, eles estão nesse momento que vão passar por esse ataque. Observando-me, possivelmente, a angústia íntima, em face de suas considerações, irmã Zenóbia acrescentou: chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos
desencarnados em espíritos lucificados. A nota do editor diz: lucificados é iluminados, neologismo decorrente do substantivo lucífero, que ou quem dá a luz, portador da luz. Todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Achamos-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus contra a inferioridade do eu em nossas vidas. Toda expressão de ignorância é fictícia. Somente a sabedoria é eterna. Lembra do Carmo da tua pergunta? Aqui ela responde. Ela diz assim: porém, o dia da transformação dos gênios perversos desencarnados em espíritos da luz pelo bem divino. Ela vem: todo mal, ainda que perdure milênios, esse mal é o quê? Porque a nossa essência é divina. Conceição, mas o que eu perguntei assim, é o medo. Não é o medo. É o medo, não, mas a minha a minha leitura, a tua leitura, a minha leitura, a nossa leitura. Em nenhum momento ela falou, estamos com medo. Eles estavam angustiados. O medo foi a nossa leitura, porque eu projeto no outro que eu sinto. Então, aquela angústia que eles estavam vivendo, você viu aquilo o quê? O medo, como talvez muitos de nós. Mas não era medo, era angústia. Angústia por quê? Que é isso aqui, ó. Todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Aí ela vem: achamos-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus. Então a luta é contra o mal, contra a perversidade, não contra o perverso. Contra a maldade, não quem realiza o mal. Entendeu? É o ato em si. E transitório. Contra a inferioridade do eu, ainda em nossa vida. Eu. Vocês conhecem? Eu e meu filho, meu marido, minha casa, meu quarto, meu carro. Vocês conhecem esse meu, que não é meu? E os amigos dizem: tolo, tola, nada disso é teu. Você é usufrutuário e terá que prestar conta da forma que utilizou. Só chicote. Vem mais. Por minha vez, ele diz, finaliza, perdão, somente a sabedoria é eterna. O mal não é eterno. Ele é o quê? Transitório. Por minha vez, diz André, gostaria de formular várias indagações. Para variar, André só pergunta, né? Porém, a expectativa fizera-se mais pesada, porque aqui eles estão aguardando o ataque. Imagina a tensão, né? Alguns séculos, prosseguiu a diretora, de reencarnações terrestres constituem tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos, além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes até que se arrependam e se convertam. Se fosse depender apenas da vida terrena para tentar recuperar essas almas, o que ia se fazer em 3 séculos, se faz em 6. Então, o que ela está dizendo aqui, olha, alguns séculos de reencarnações terrestres constitui tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. Vocês, quem está estudando Memória de um Suicida, tem um cidadão lá que ele induzia o outro ao suicídio. Ele era perverso, frio. Como era o nome dele? Agenor Penhalva. Agenor Penhalva. Você sabe quantos anos ele estava tendo de uma reeducação no mundo espiritual? 30 anos. 30 anos, um evangelizador para ele. Entrava todo dia na cela para conversar com ele. 30 anos de evangelização. E ele era de uma perversidade que você não tem noção. Frio. Então, esse trabalho é feito. Não há uma evolução, há um esclarecimento. Onde a criatura começa a primeiro desejar o quê? Se arrepender. A ficha cair. Caiu, aprendeu, agora vamos lá para reparar o mal que foi feito. Porque é nessa reparação que vai haver também o processo da evolução.
É o que ele diz aqui. Indefiníveis ruídos alcançaram-nos o ouvido. E Zenóbia, pálida, calou-se igualmente. Em poucos segundos, tornaram-se mais nítidos. Eram gritos aterradores, como se a curta distância devêssemos afrontar um bando de enraivecidos animais ferozes. Entre nós, Luciana parecia a mais atemorizada. Torcia nervosamente as mãos, até que, não lhe sendo possível suportar por mais tempo, presta muita atenção no que Zenóbia vai responder. A inquietação dirigiu-se à diretora da casa, suplicando: Irmã, não será conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus? Conheço os monstros. Tentaram, muita vez, arrebatar meu pai do sítio a que se recolhera. Ela pediu para orar. É um pedido errado? Não. Talvez o momento. Olha a resposta de Zenóbia. Zenóbia sorriu com benevolência e respondeu: Já fiz meus atos devocionais de hoje, preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia. Aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesma vale por súplica ardente. Decidamos, pois, qualquer problema a sobrevir com resolução e confiança em nosso Pai e em nós próprios. Para tudo, vamos rezar aqui e pedir. Não, minha filha, nós já nos preparamos previamente para isso, que nós sabíamos que ia passar por isso. Não é na hora da agonia que vamos orar, não. Previamente já fizemos isso. E vamos confiar. Esse ato de confiar já é uma prece. Já é uma prece. Esse ato de confiar e confiança em si mesmo. Isso vai passar. Eu me preparei para isso. Agora, olha em que momento que ela vai fazer a prece. Eu me emocionei lendo isso aqui. Porque nós ainda... Gente, há 2000 anos atrás, nós estudamos muito bem isso nas obras de Emmanuel, o povo procurava o templo. Chegava lá, se confessava ao sacerdote, dizia, passava por todo um processo de banhos. E depois ele iria fazer uma oferta, ofertando a Deus um animal, queimar o animal, matar o animal, o sangue, né, a vida do animal, e ali ele estaria o que bem. E ele sempre pedia aos deuses o quê? Saúde, fartura e tranquilidade e prosperidade no lar. Mudou os nossos pedidos. Nós ainda levantamos as mãos para o céu para pedir as mesmas coisas. Nós ainda não temos maturidade para estar no momento da confusão. Você olha para o céu e diz assim: meu Pai, me ajude a aprender a lição que até agora eu não aprendi, por isso que eu estou passando por isso. E me dê força para passar por isso. E não dizer: Pai, tira tudo isso. Você está entendendo? A gente não cresce. Todas as dificuldades da nossa vida, todas as dores físicas e morais são lições para que a gente possa aprender alguma coisa. Se o Papai do Céu tirar, nós vamos continuarmos o quê? Burros moralmente, ignorantes moralmente, imaturos. Dói ouvir, eu sei, eu também sinto, eu também penso assim. A gente tem estudado e tem amadurecido com os estudos. E eu tenho aprendido isso. Não mais orar para o Pai pedindo para Ele me livrar, mas para Ele me dar sabedoria para saber passar por aquilo e tirar as lições necessárias. Para a minha evolução. E se eu ainda passo por essa prova, é porque eu ainda não aprendi a lição. Quando eu aprender, eu não passo mais por isso. Acabou. As percas, entes queridos, todos nós vamos passar por isso. E por aí se vai, né? Um fofo que trai, isso faz parte. Quando você não precisar mais passar por isso, você vai casar com gente, irmã. Extremamente resolvido. Você não casa mais com silvícola. Aprende a casar com homem. Porque não precisa. Resolvida nisso, não tem mais porquê. Você nem atrai mais esse tipo de criatura para perto de ti. Mas enquanto você ainda está limitado nisso, você vai encontrar esse tipo de pessoa. Você atrai. Porque é o que precisa aprender. É o que nós precisamos aprender. Olha, eu achei fantástico isso aqui.
O que é isso? Na hora da agonia vai orar? Me preparei lá atrás, porque eu sabia que isso aqui ia acontecer. Todos eles, já foi até avisado para o André, essa instituição passa várias vezes por ataques, lembra? Então, a qualquer momento podia acontecer. Eu digo, se eu estou no planeta de provas e expiações, que eu possa me preparar, porque tudo pode acontecer. A esse tempo, tornara-se enorme vozerio. Pus-me assombrado, André, a identificar rugidos estridentes, imagina, gente, de leões e panteras. Você não vai acreditar que tem um leão e pantera lá, né? Leões e panteras, casados a uivos de cães, silvos de serpentes e guinchos de macaco. E não é um zoológico. Em dado momento, ouvimos explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, certo auxiliar penetrou o recinto e comunicou: atacam-nos com petardos magnéticos. Petardo, artefato explosivo, portátil para destruir obstáculos e bombas. Magnéticos, criações, ação sobre o fluido, magnetismo mesmo. Tem coisas que é difícil a gente entender. A diretora, resoluta, decidida, ouviu, serena, tá vendo que não havia medo? E determinou: emitam raios de choque fulminante, assestando baterias. Contando. As farpas elétricas deviam ser atiradas em silêncio, porque as explosões diminuíram até a extinção total, percebendo-se que a horda, né, o grupo, o bando indisciplinado, invasora, se desviara noutro rumo pelo ruído a perder-se distante. Então, o próprio tiro, os raios, fizeram com que eles o quê? Fossem fugir, dispersassem. Até quando, Conceição? Eles têm um livre-arbítrio. Meus irmãos, quantos bandos encarnados nós não temos na nossa sociedade, que sai, que faz verdadeira desordem, que matam. Livre-arbítrio. Chega um momento que o papai pega mais firme e tolhe ele no seu livre-arbítrio, quando o coloca numa encarnação limitado a uma cama. E aquilo ali é o resultado já do seu livre-arbítrio. Lembra de tudo que nós estudamos na Gênesis, quando ele fala de fluidos materiais e fluidos espirituais. É uma manipulação dessa matéria, desse fluido espiritual, que eles criam. Essas maquinazinhas que nós criamos aqui, Luiz, isso ainda é ABCD. Liga, aciona. Não, através das máquinas. Através das máquinas. E ela fala, inclusive, direcionar as baterias. Respiramos aliviados. Ufa! Estampou-se confortadora expressão na fisionomia de Zenóbia, que falou satisfeita. Agora, peçamos ao Mestre conceda aos infelizes o caminho preciso, de acordo com as suas necessidades. Agora vamos orar. Especificamente pelos necessitados. E os necessitados eram o quê? Era justamente o problema. Era a encrenca que a nossa irmã Luciana queria que Deus fosse lá e tirasse todo mundo. Livra-nos disso. Passou pela encrenca, tomou confiança em si mesmo, confiança em Deus. Esse agora vamos orar por aqueles que vieram nos atacar. Escoaram alguns minutos nos quais elevamos pensamentos de gratidão e júbilo ao Cristo Salvador. Tornando a palavra livre, considerei. Que impressionantes rugidos ouvimos. Não se figuravam lamentos de corações sofredores, mas algazarra de feras soltas. Terrível novidade. Esses bandos, porém, observou a diretora sensatamente, são antigos. Entre as narrações evangélicas, ao tempo da passagem de Nosso Senhor pelas estradas humanas, lemos o noticiário alusivo às legiões dos gênios diabólicos. Lembra que nós falamos agora no estudo lá no livro dos médios, que as obras de André Luiz é evangelho puro.
Aqui ele está citando a passagem. Quem és tu? Chama-me legião, pois somos muitos. Pois eu te ordeno, legião, sai dele. Enquanto concordamos em silêncio, prosseguiu comovida. Enraizam-se os pobrezinhos tão intensamente nas ideias e propósitos do mal e criam tantas máscaras animalescas para si mesmos, em virtude da revolta e da desesperação a lhes consumirem a alma, que adquirem, de fato, a semelhança de horrendos monstros entre a humanidade e a irracionalidade. Então, se nós olhássemos para eles, nós veríamos verdadeiros animais. Porque o pensamento interfere no corpo perispiritual e vai deformando. E, meus irmãos, não é preciso estar desencarnado para o meu corpo perispiritual se deformar. O nosso pensamento atua sobre o nosso perispírito. Então, há alguns que são verdadeiros monstros, que é o reflexo da própria alma que ali habita. Então, os pensamentos, eles vão interferir constantemente no meu corpo perispiritual, que vai refletir a minha essência, que naquele momento está adoecida, animalizada. Antes então que pudesse continuar nas observações tristes, penetrou um assessor no salão e dirigiu-se à orientadora do instituto. Então, temos um personagem aí novo. Irmã Zenóbia, ambos os desequilibrados que deram entrada anteontem romperam as celas e tentam fugir. Lembra que a instituição, ela recolhe recém-desencarnados. Recém-desencarnados são recolhidos e vão para ali. E ali são acolhidos e amparados, assistidos. E alguns que estão em cavernas que também são recolhidos. Então aqui ele diz o quê? Os desequilibrados que deram entrada anteontem romperam as celas, fugiram. Tentam, perdão, obrigada. A orientadora atalhou a notificação expedindo tal ordem. Prendam-nos imediatamente com a colaboração dos vigilantes. Temos responsabilidade. A expedição que nos confiou regressará amanhã nas primeiras horas. Prendam-nos imediatamente. Mas, poxa, mas não é uma falta de caridade prender o cidadão? Não. É um ato de caridade. É um ato de caridade, porque se deixa solto, vai se comprometer mais ainda com a lei. Por um ato de caridade, você o quê? Encontrava-se o cooperador junto à porta de saída, quando outro auxiliar apareceu atento. Irmã, disse respeitoso, as notas da crosta chegaram agora. O chefe da missão Figueira, em atividade desde a semana finda, pede sejam preparadas acomodações para 3 recém-desencarnados depois de amanhã. Tomarei providências. Informou a diretora sem se alterar. Íamos reiniciar a palestra, mas aproximou-se uma jovem serviçal, fazendo também sua participação. Irmã Zenóbia, a turma de vigilância que descansou há 3 dias voltou a postos. Mande-a retornar aos lugares, recomendou ela. E que os irmãos exaustos repousem convenientemente. Tadinho. Afastou-se a ativa emissária. Olha, eu vou te contar, hein? Mão mesmo assim. Firme. Chega, faça isso, faça aquilo. Vocês estão entendendo por que ela está nesse cargo? Uhum. Agora, se tem Luciana para fazer aquele trabalho, por que ela vai deixar de fazer o dela para fazer o que é a Luciana? Cada um dentro daquilo. Você está entendendo? É um corpo só, mas cada membro realizando o seu trabalho. E a Luciana tremeu, né? E a Luciana tremeu, já pediu logo, já jogou a responsabilidade para Deus. Chama o nosso Senhor Jesus. Afastou-se a ativa emissária e, quando eu pretendia, por minha vez, comentar a movimentação de trabalho da casa, outro colaborador assomou a porta e avisou. Irmã, a expedição Fabrino pede auxílio da crosta para os serviços das reencarnações expiatórias de que se encontra encarregada. A mensagem assinala serviço urgente para a noite próxima. Que devo responder?
A orientadora refletiu um pouco e ordenou, sem pegar coisa de tomar, né? Porque, gente, vamos pegar Emmanuel, vamos pegar o senador Públio Lentulus. Vocês conhecem a personalidade do senador? Vamos pegar agora Chico Xavier. Qual dos dois teriam capacidade de administrar uma tropa? Por quê? Por causa da firmeza. Personalidades. Então, há coisa que você vai fazer que não dá para fazer de uma forma meio... Oi, gente, não dá. Tem que ser... É o que está te pedindo naquele momento. Então, ela, naquele momento, ela tinha que ser firme, dura, direta, não podia titubear. Ela dizia, ai, o que eu vou fazer agora, gente? Me digam. Não dá. Faça isso, faça aquilo. É assim. E é ordem mesmo. Tem que resolver. Líder. Delega as coisas. As pessoas vinham até ela, o que eu devo fazer? Isso. O que eu devo fazer? Isso. Por isso que ela estava lá. No mundo espiritual, nós aqui estamos treinando. E podemos chegar lá, mas tem que treinar. Agora, há coisas que não tem jeito. Há coisas, que é isso que nós temos que entender. O que eu gosto de fazer? Olha, eu não me identifico. Estar no comando não é muito minha praia. Não vai forçar a barra. Vai por onde... Porque, gente, nós não somos uniformizados. Papai não construiu robozinhos. De que eu gosto? Olha, eu gosto de arte, de música. Você vai colocar essa pessoa para estar comandando um batalhão? Não dá, não vai, nem que você queira. Então você tem que ver o que eu gosto, qual é o meu jeito. Porque eu não tenho como inserir o Públio Lentulus dentro de mim. Como eu também não tenho como inserir o Chico Xavier, sua docilidade dentro de mim. Eu tenho que saber que eu sou um ser individual, único. O papai não faz ninguém um igual ao outro. A essência é a mesma. O princípio é o mesmo. Mas cada um de nós temos uma particularidade para contribuir para esse corpo. Se eu deixar de fazer o que eu devo fazer, quem vai fazer o que eu deveria fazer? Então eu tenho que descobrir qual é o meu tesouro para eu contribuir. Olha, eu de repente não sei da ordem, mas em compensação eu faço um trabalho com criança maravilhoso. Olha, eu não sei pintar, mas eu toco um violino como ninguém. Olha, eu não sei ser a coordenadora, diretora do SESC. 30 anos diretora do SESC. E para ter ficado 30 anos, ela tem muita coisa para nos ensinar. Mas porque é líder natural. Ela, ao longo de suas encarnações, foi o quê? E gosta. Eu só consigo fazer bem o que eu gosto. Se eu não gosto, não faço bem. Então gosta da liderança, gosta por isso que está lá. E isso é uma conquista, mas eu só conquisto aquilo que eu gosto. Então a irmã Zenobia, nessa condição de diretora, por quê? Quer indicar? Não, porque ela tem capacidade para isso. Alguém já disse, né, que só se entrega um grande exército nas mãos de um grande general. É verdade. Alexandre o Grande fez todas aquelas conquistas por causa de quê? E era um menino jovem. Mas era firme. Era firme. Então aqui a irmã Zenobia não pode titubear. Pronto, entrou, todo mundo já invadiu. Transmita o comunicado aos irmãos Gotuso e Hermes. Estarão talvez disponíveis. Mais tarde expediremos resposta. Então, transmite isso ao fulano Beltrano, né? Pretendíamos retomar a instrutiva conversação, mas fazendo-se novo silêncio, outro ajudante de fisionomia visivelmente alterada surgiu à porta para informar. Irmã Zenóbia, a nota do dia, vinda do plano superior, manda comunicar-lhe que os desintegradores etéricos passarão por aqui amanhã. Desintegradores etéricos. O que é isso, eu não sei. Vamos ler? O fogo. Replicou a diretora. Opa, já deu uma dica. Fogo, mas não vai pensar que é o mesmo fogo daqui. Tudo que o nosso irmão André Luiz coloca é para que sirva de uma o quê? Analogia, uma comparação. É como se fosse um fogo. Ela diz o fogo. Não vai queimar, até porque não há corpos físico orgânico. Entendeu? Vamos ver o que vai acontecer. E até a maneira como ela coloca, é uma interrogação, ao mesmo instante uma exclamação. O fogo, né? O fogo. Replicou a diretora,
patenteando agora inexcedível emoção. Bem eu suspeitei. Ponderou, acrescentando. O nosso ambiente está conturbado. A passagem dos monstros é sinal de que a limpeza será urgente. Já pensou, devia passar um jato desse aqui na terra, né? Com certeza. E, fixando os olhos penetrantes no colaborador, prosseguiu. Solicitemos a cooperação das congêneres mais próximas. Precisamos apelar para o Oratório de Anatilde e para a Fundação Cristo. Tente a ligação. Irei eu mesma fazer o pedido. Afastando-se o assessor, Zenóbia voltou-se para nós, cheia de bondade. Segundo observo, meus amigos, desta vez devo levantar-me e agir. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. Necessito movimentar providências relativas à nova localização e rogar o socorro de outras casas especializadas. Dirigindo-se particularmente a Jerônimo, acrescentou. Meu irmão, já que o inesperado me surpreende, estimaria visitar o abismo ainda hoje, em companhia dos amigos. Além do serviço à coletividade sofredora, conforme notifiquei a princípio, interesso-me por irmão nosso, em doloroso estado de cegueira espiritual, a favor de quem estou autorizada a fazer serviços intercessores. De perfeito acordo. Respondeu nosso chefe atenciosamente. Depois de levar a efeito alguns sinais de chamada, a diretora da casa transitória de Fabiano confiou-nos ao cuidado de Heráclito, abnegado cooperador da instituição, e se afastou. Fomos então convidados pelo novo amigo a visitar o interior e, em breve, apresentavam-nos extensos dormitórios e estreitos cubículos, em que se localizavam doentes e necessitados de vários matizes. Atravessamos igualmente compridas salas de estudo e complicados laboratórios, notando-se que ali todo o espaço era rigorosamente aproveitado. Em certo ponto da conversação, o delicado companheiro que nos acolhia, percebendo a curiosidade com que examinávamos a parte interna do edifício, erguido à base de substância singularmente leve, esclareceu. É tipo de construção para movimento aéreo. Muda-se sem maiores dificuldades de uma região para outra, atendendo às circunstâncias. Aí já entra a engenharia civil. Uma substância, um material super leve e sorrindo. Por isso, é denominada casa transitória. Em breves minutos, o assistente Jerônimo era chamado nominalmente pela irmã Zenóbia para entendimento particular. Hipólito e Luciana solicitaram ingresso na sala consagrada, onde, conforme a explicação de Heráclito, administradores, auxiliares e asilados daquele pouso de amor se reuniam habitualmente para os serviços divinos da prece. Interessado, por minha vez, nos trabalhos médicos do Instituto, indaguei quanto à possibilidade de encontrar algum colega que me fornecesse novos elementos educativos à experiência no além. Expondo ao prestativo assessor meu desejo, respondeu-me sem hesitar. Já sei o que pretende. No momento, temos em casa o irmão Gotuso, cujas informações talvez lhe satisfaçam a curiosidade. Todo o materialzinho que ele carregava de conhecimento da medicina, eu queria alguém aqui que pudesse, sabe, tirar minhas dúvidas. Se tem alguém que vai te ajudar a tirar as tuas dúvidas dentro dessa área da medicina. É quem? O nosso irmão Gotuso. Nós vamos conhecer na próxima semana. Vamos abrir nesse momento para perguntas e respostas, se houver necessidade. Tem aqui da nossa irmã. Vamos só ouvir, tá? Eu esqueci o que é reencarnação expiatória. Tá. O processo de expiação é um processo de reparar o mal feito. O que é uma aprovação? De repente você precisa passar pela aprovação da cegueira.
da cegueira. E aí você nasce, tudo bem, legal, em um determinado momento da sua vida, de repente você perde a visão, você fica sem a visão. E pode ser um processo só de provação, fidelidade a Deus, mesmo nas dificuldades, entendestes? E aí é uma provação. E de repente, vamos dizer que outrora você tenha utilizado mal e tenha cegado vários escravos nessa perversidade de cegar o teu semelhante, de repente numa nova encarnação, por amor de Deus, tu já nasce cego. Aí é um processo que é expiatório. E é até menos doloroso, porque a criatura já nasceu nessa condição, que é muito mais doloroso você já estar com uma certa idade e de repente perder a visão, por um processo expiatório. Então, minha irmã, não tem como eu olhar para alguém, alguns casos é notório que é um processo expiatório. Alguns casos sim. Você nascer limitado, todo torto em cima de uma cama, na condição de você ele não está evoluindo. Não há evolução, não há uma aprovação, há um resultado mal do teu corpo, da tua vida, em que você virou um monstro. E que isso reflete, entendeu? Então a criatura está ali à mercê da caridade de outros. Talvez a aprovação seja para os familiares. Talvez, mas também pode ser um processo expiatório. Você está entendendo? Então, expiar, reparar o mal feito. Provação, um processo de evolução. Nós fomos criados para passar por provações. A expiação chega quando eu utilizei mal o livre-arbítrio ou quando eu me revoltei com uma provação que a misericórdia divina me conduziu. Exemplo, sempre o Roberto de Canalejo, ele tinha que passar por uma provação da traição da esposa no século XVII. Então, na época, Deus o livre, o homem poderia até matar a esposa, ele tinha direito sobre ela. Então ele tinha que passar por essa prova, era uma provação. Ele não suportou e cometeu suicídio. Então, de uma provação que ele se revoltou, ele transformou agora em uma expiação. Que teve que reparar. No século XIX. Exato, quase 100 anos para resolver toda essa encrenca. Conseguiu resolver? Conseguiu, beleza. Só que o papai não se submete aos teus caprichos. Você tem uma pendência, você tem uma aprovação e você vai passar novamente por ela. Porque faz parte do meu processo de evolução. Até eu aprender. Se eu não aprender, por isso é que eu digo, os livros, as provações vão estar sempre se repetindo enquanto eu não houver tirado um 10. Olha, é a frase da nossa amada Madre Teresa. Não é entre você e o outro. É entre você e Deus. É entre você e Deus. Quem traiu foi a pessoa, não foi você. Você está quite com a lei. O outro é que está encrencado. Deixa. Aí, onde é o ponto? E tem traições de vários níveis, várias situações. Então, onde é que está o ponto? É entre você e Deus. Opa, então eu vou usar o outro como meu instrumento para a minha evolução. E o outro é entre ele e Deus. Não é entre eu e o outro. Então eu não tenho que prestar conta, o outro não tem que estar me dando satisfação. Nós nos unimos como marido, como esposa, por livre e espontânea vontade e juramos ali fidelidade um ao outro. Se um não cumpriu, é entre ele e Deus. Eu vou cumprir o meu papel. Estou livre. E aí o que vai acontecer? Você vai para o mundo espiritual, você cumpriu a sua missão, linda, bela, iluminada, brilhante. Aí você, na condição de uma trabalhadora, voa até o umbral, até as cavernas, fazer um trabalho, você vai só luz, mãe que cumpriu sua missão na vida terrena. Aí chega lá, quem que ela vê naquela coisa, se debatendo? Diz, amor, você... Quanto tempo você não faz a barba? Tens fome? Né? Mas Jesus falou, haverá pronto e ranger de dente. Você não quis fazer evangelho no lar, não ia para o centro religioso comigo, ainda arrumou as fofas e agora está aí, chorando as pitangas. E eu estou ali, né? Obviamente nós não vamos fazer isso, é brincadeira. Mas o que nós estamos querendo falar? Evolui! Vai para frente! Passa por cima do orgulho. Passa por cima, que é orgulho. É orgulho, às vezes nem é o amor de sua vida. Olha, no nosso lar, o nosso lar foi escrito, e o
período que o André estava comentando do nosso lar era a plena guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então estava desencarnando muita gente. Então tinha uma senhorinha lá desesperada, porque o marido dela tinha morrido. E qual era o desespero dela? Ter que encontrar com ele no mundo espiritual. Ela estava desesperada, ela não queria encontrar o marido de jeito nenhum. Mas olha que ação que ele tinha sobre ela, né? Imagina. Agora é filho de Deus. Esta é a companheira que Deus nos concedeu. Vai modificando, entendeu? Começa a exercitar. Agora, gente, que a gente tenha muito cuidado para que isso não vire apenas um rito exterior. Mas no meu mundo interior eu continuo achando que é o quê? Meu. Entendeu? Então o processo é de dentro para fora e não de fora para dentro. E olha, gente, parece besteira, mas não é não. Se ao invés de você dizer meu filho, você chamá-lo filho de Deus, isso vai modificando dentro da nossa cabeça. Filho amado, filho querido. Quem é esse aqui? Esse é o filho amado que Deus me emprestou. Ou então você diz, esse é um filho encapetado que Deus me emprestou para burilar, entendeu? Mas o papai só dá a quem ele sabe que vai pôr na rédea, né? Ou então, como daquele conto árabe, que a esposa diz para o marido, as joias, né? Deus pediu de volta. E é um exercício realmente, então nós temos que começar a pensar dessa forma. Justamente às vezes, é muito doloroso uma mãe enterrar um filho. É muito doloroso ainda, é verdade? Então é um processo muito doloroso. Então nesse nosso exercício de estar encarnada, de ser mãe, de ser pai, eu tenho que pensar nessa possibilidade. E saber que, porque nós estamos no planeta de provas e expiações. E saber que é filho de Deus. Então, este é o filho de Deus que Deus me emprestou para que eu pudesse administrar e conduzi-lo ele nessa encarnação. Mas não é meu filho. Não é posse. Tanto é se o Papai do Céu decidir chamá-lo, você não tem como reter. Não é verdade? Então, esse é um exercício. A gente tem que começar. Conversando com uma amiga nossa recentemente, o filho de 19 anos desencarnou. Eu ali conversando com ela e ver assim, hoje eu conversei com ela novamente, quanto guerreira, está passando, está doendo, mas assim de superar e dizer, a minha fé, a nossa fé diz que ele está vivo. E o está. Ele está vivo. Continua vivo. Nós aqui estamos mortos, limitados ao corpo. Sim, nós estamos limitados. E ele, os nossos amores retornam para a vida, né? Então, devemos pensar sim nisso. Dói, mas pode acontecer, não pode? Como nós também poderemos ir. Não dá tempo nem de dar tchau. Foi. O nosso estudo serve para nos consolar, para nos esclarecer, para nos fortalecer na fé. É vero? Podemos então ir para a nossa prece? Vamos então orar? Agradecer a Jesus esse banquete que Ele nos serviu essa noite através dos nossos amigos espirituais. Senhor da vida, a Tua presença, através dos Teus mensageiros, foi sentida por cada um de nós essa noite. Muitas vezes, e quase sempre, um instrumento, ainda imperfeito que somos, mas que já carregamos a vontade imensa de servir ao Teu Evangelho. O banquete nos foi servido de forma particular e individual a cada um de nós. Cada um sorveu o vinho que necessitava e o pão que necessitava, alimentando a alma e advertindo o espírito constantemente. Então, Senhor Jesus, ajuda-nos a digerir para poder viver, porque o prato nos foi servido. Cada um de nós percebemos, nos ajuda e nos fortalece no nosso dia a dia. Obrigada, amor de nossa vida. Obrigado a todos vocês, companheiros espirituais, que conduziram o nosso estudo com tanta amorosidade e nos fortalece, Jesus, em nossa fé.